Você sabe qual é a relação entre jogos cooperativos, neurociência e aprendizagem acelerada? Seja bem-vindo! Nós estamos no podcast da Fator RH, que é uma empresa de consultoria de gestão de pessoas específica na área da saúde, para conversar com você hoje sobre neurociência. E qual é o limite, quais são as fronteiras da neurociência? Em primeiro lugar, não confunda neurolinguística com neurociência, ok? Nós estamos falando de ciência médica, nós estamos falando de cérebro, nós estamos falando do estudo do aprendizado humano. E quando a gente fala em neurociências, os próprios médicos, neurocientistas já perceberam que existe uma curva muito mais rápida de aprendizagem quando essa aprendizagem, quando o ensino é baseado em algo prazeroso, que traga uma moral da história, que faça a conexão entre meu cérebro límbico, minhas emoções, meu cérebro neocórtex, minha razão. Quando esta conexão se forma, nós temos o que os neurocientistas se chamam de aprendizagem acelerada. O Fator RH aprendeu sobre isso há mais ou menos uns 15 anos, talvez um pouco mais, e nós criamos alguns jogos. O jogo cooperativo, bem trabalhado, ele não é uma dinâmica de grupo qualquer, ele é um jogo. E esse jogo cooperativo ele traz um impacto muito forte na motivação e no aprendizado. É o que a gente chama de aprendizagem de duplo ciclo, ok? E ele sai dali e aquilo continua na cabeça dele. Para dar um exemplo para vocês, a gente teve a oportunidade, na época que o Hospital São Luís em São Paulo foi comprado pela Redditor, nós fizemos um trabalho para eles de sinergia, com médicos, enfermeiros, profissionais de hotelaria, etc. Nós juntamos todas as áreas que brigam uma com a outra dentro de hospital e preparamos, obviamente, o caminho para chegar no jogo. Quando nós chegamos no jogo foi muito interessante. Por quê? Porque a gente conseguiu ver que quando você enxerga que o seu trabalho depende do outro e o outro depende do seu trabalho, você consegue ir muito mais rápido e chegar muito mais longe. Essa é a realidade. E essa foi uma das frases que eu ouvi de um médico, de um enfermeiro, de um profissional de hotelaria que estavam lá e que saíram do jogo entendendo que o meu trabalho não termina aqui. O meu trabalho continua no do outro. Fantástico isso. Quantas vezes isso foi dito em reuniões? Quantos treinamentos de trabalho em equipe foram feitos sem sucesso? E um jogo fez esse despertar, porque ou todo mundo ganhou junto, ou todo mundo perdeu junto. E o processamento do jogo é fantástico. Então, quando a gente tem jogos cooperativos, agora nós estamos indo para o litoral aqui de São Paulo para aplicar numa casa de saúde, né? E inclusive vai ter RHs de vários lugares de Santos, de São Vicente, do Guarujá, nesse evento, onde eles vão participar de um jogo chamado A Torre da Liderança, que é um jogo de tabuleiro gigante, onde a gente tem dois times lutando pelas competências de gestão. Só que o jogo está armado de tal forma que ele vai afunilando para um conflito. E a capacidade de negociação e comunicação não violenta é testada a cada segundo. Se eu não conseguir negociar de forma ganha-ganha, todo mundo perde nesse jogo. E as lições aqui são fantásticas. Eu já ouvi, por exemplo, um CEO de um hospital em Manaus virar para mim e falar assim: Fabrício, eu achava que eu conhecia os meus gerentes. Esse jogo me mostrou talentos que eu ainda não tinha visto e me mostrou pontos de atenção que eu preciso acompanhar mais nos meus gerentes. Um CEO de hospital. Percebe que jogo não é só para funcionário humilde da limpeza, não. Nem para supervisor, liderança operacional. Não. Jogos cooperativos, bem construídos de forma inteligente, fazem resultados inteligentes acontecerem. 5 minutos de gestão. Se você não conhece jogos cooperativos,
entra no site que eu vou te falar agora. Anote aí, www.fatorrh.com.br e conheça os jogos cooperativos da Fator RH. Isso pode ser o primeiro passo para você chegar para o teu RH e dizer: preciso fortalecer o meu time lá na nutrição, preciso fortalecer o meu time lá no centro cirúrgico, lá no PS, lá no Contas Médicas. E eu quero um jogo para fazer aprendizagem acelerada. Pise no acelerador, mas escolha o jogo certo. Boa semana!